quero relembrar os irmãos a leitura apenas dos versículos 6, 7, 8 e 9. Maravilho-me. Essa tradução maravilho-me talvez não seja a mais adequada, né? O sentido do texto aqui é: eu me admiro, né? Eu me surpreendo, eu me impressiono com vocês. Acho que impressiono seria mais adequado. Não é que ele está feliz, ele está surpreso, ele está impressionado com os irmãos da Galácia. Ele disse: eu me impressiono que tão depressa vocês passaram daquele que chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E é exatamente esse movimento aqui na direção de um outro evangelho que nós começamos uma reflexão aqui há 15 dias atrás. O versículo 7 diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Em outras palavras, assim, que vos perturbam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, querem causar um transtorno, querem tumultuar, querem problematizar o evangelho de Cristo. Não tem desse tipo de gente, né? Ele quer problematizar o evangelho da graça. O verso 8: mas ainda que nós mesmos, Paulo está dizendo, nem que seja eu mesmo ou qualquer outro dos apóstolos, ou até um anjo do céu que vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Versículo 9: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Você percebe nas palavras do apóstolo que ele repete a mesma coisa 3 vezes. Tamanha é a sua preocupação. Olha o versículo 9: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Ele repete a mesma dose. Queridos, há 15 dias atrás, quando nós iniciamos essa reflexão a respeito dessa temática que Deus tem colocado no coração do nosso pastor, sobre o evangelho que conhecemos, o evangelho que vivemos e o evangelho que pregamos. Então, é importante a igreja voltar a refletir sobre o que é o evangelho, o que é a pregação do evangelho, qual é o evangelho que nós conhecemos. Será que o evangelho que você conhece, ele é o evangelho da graça mais puro e simples? Ou será que esse evangelho que lhe foi apresentado, ele pode de repente ter sido contaminado pela religiosidade, contaminado pela tradição, contaminado pela mentalidade humana, enfim. É importante que a gente tenha esse senso crítico, essa percepção crítica. E como é que a gente pode saber se o evangelho que nos foi apresentado é de fato o evangelho puro e simples, se o evangelho que conhecemos é o evangelho na sua essência? Quando nós recorremos à Escritura, é a palavra de Deus. Portanto, é o que nós estamos fazendo, nós estamos voltando à Escritura para meditarmos um pouco sobre o evangelho que conhecemos. E essa preocupação desse evangelho misturado,
desse evangelho contaminado, ela não é uma preocupação nova. Ela já havia nos dias de Paulo. E ele diz, olha, eu estou impressionado com vocês porque foi muito rápido. Um dia desses vocês estavam empolgados com o evangelho da graça, agora vocês já estão abraçando um outro evangelho. Se bem que não é bem outro, é o mesmo, mas está contaminado. Porque tem alguns que resolveram transtornar o evangelho de Cristo. E aí Paulo diz, olha, não há outro evangelho. O evangelho é esse. Ainda que eu, ou um anjo de Deus, ou alguém, qualquer pessoa, vos anuncie um outro evangelho, é maldito. Esse evangelho não é digno de aceitação. Naquela quinta-feira, eu pontuei com os irmãos um extremo muito perigoso, que é, na verdade, o problema que estava acontecendo na igreja da Galácia. Qual era o problema da igreja da Galácia? É que havia ali alguns irmãos, algumas pessoas que haviam se convertido ao evangelho, no entanto, transtornavam a comunidade na tentativa de obrigá-los a cumprirem rituais e práticas judaicas, obrigando eles a cumprirem com determinados mandamentos da lei judaica, da lei mosaica. E isso causou um transtorno, porque o evangelho que Paulo apresenta para eles é o evangelho da graça. É aquele evangelho em que toda a lei foi cumprida em Cristo e que nós nos convertemos a Cristo e somos perdoados dos nossos pecados e não precisamos cumprir determinadas atividades religiosas, práticas, cerimônias para alcançarmos a salvação. Cristo é o suficiente. A nossa salvação está garantida em Cristo. Não precisa mais circuncidar, oferecer sacrifício, não, nada dessas coisas. Nem guardar o sábado, nem dias, nem meses, nem anos, porque nós cremos no evangelho da graça em Cristo Jesus. E aí aparecia algo, você tem que guardar o sábado, você não pode comer carne de porco, senão você vai para o inferno. Não, você não pode trabalhar no sábado, você tem que circuncidar. E assim a igreja estava confusa. E o apóstolo vem nesse sentido para dizer para os irmãos que esse extremo legalista, ele é prejudicial e ele não tem a ver com o evangelho da graça. E foi isso que nós falamos naquele dia. Hoje, eu quero pensar com os irmãos sobre uma outra vertente. Naquela quinta nós falamos sobre o legalismo. Esse evangelho contaminado de regras. E não significa dizer que o evangelho não tem exigências. O evangelho tem exigências. O que nós estamos combatendo, irmãos, são coisas humanas. São regras que são impostas pela tradição. E são impostas, olha, você faz assim ou então você vai para o inferno. Eu não vou mais falar porque eu já falei sobre isso. Hoje, eu quero pensar com os irmãos uma realidade mais contemporânea. Porque num passado recente, a igreja ficou meio que oprimida por uma pregação muito radical, muito dura, que impôs aos nossos pais e até muitos de nós também, um fardo pesado, e um fardo que Jesus não mandou, uma carga que Jesus não ensinou. A partir do momento que nós fomos abrindo os nossos olhos e fomos compreendendo que aquilo era pura ignorância, que não precisava daquele exagero, esse movimento que nós fizemos, saindo
desse sistema desse fardo pesado, na busca por uma liberdade, muitos caminharam demais para o outro lado e começaram a compreender, a defender e viver um evangelho já também adulterado, que é aquele evangelho que não transforma, que não muda, que as pessoas permanecem como estão, não há libertação, as pessoas permanecem nas mesmas práticas. Um evangelho de uma graça barata, da facilidade, um evangelho triunfalista, um evangelho onde o homem assume o centro. E aí, meus irmãos, nós temos uma série de aberrações que, de forma às vezes sutil, vai entrando no nosso meio através da letra de uma canção, de uma pregação. Esses dias eu vi eu acho que é um pastor, eu vi um videozinho no Instagram, um sujeito lá fazendo uma afirmação, falou: oh, se você fizer isso, Deus vai se tornar teu servo. Então veja que é absurdo. Então a filosofia humanista foi penetrando de forma muito sutil dentro da teologia, e o homem foi sendo colocado no centro. Um tempo desse teve um pregador conhecido aqui no Brasil que disse que nós somos o ponto fraco de Deus, né? Então o ser humano vai sendo colocado no centro, Deus vai sendo colocado de lado, e tudo começa a girar em torno da autorrealização, da busca pela felicidade, pela satisfação pessoal, pela prosperidade. E aí eu quero trabalhar alguns textos com vocês e pensar um pouco dentro dessa perspectiva. Eu quero começar com vocês trabalhando um texto que não faz muito tempo que eu trabalhei com vocês, mas eu quero voltar à carta de Judas, e vamos ler os 5 primeiros versos. Judas, versos 1 a 5. Vejamos. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Verso 2. A misericórdia, a paz e caridade vos sejam multiplicadas. Verso 3. Amados, procurando eu escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha o versículo 4, irmão. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para estes mesmos juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirou da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. Mas vamos ficar aqui no 4, irmão. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. O que é a graça? A graça
é o amor com que Deus nos amou, nos alcançou, e a despeito das nossas fraquezas, das nossas falhas, Ele nos oferece, Ele nos concede a salvação. Não é por mérito, não é pelo sobrenome, não é pela cor da pele, não é por nada do que fizemos ou pelo que vamos fazer. É pela graça, é um ato da graça de Deus. Nós costumamos definir graça como um favor não merecido, é dar a alguém aquilo que ele não merece. Graça é o oposto de misericórdia, porque a misericórdia é não dar o que a pessoa merece. Ou seja, a pessoa merece o castigo, a misericórdia não dá o castigo que a pessoa merece. Graça é dar o que a pessoa não merece. Então nenhum de nós merecíamos tornar-nos herdeiros dos céus, filhos de Deus, herdeiros da eternidade, participantes da eternidade, do plano da redenção em Cristo Jesus, mas Ele, por sua graça, nos ofereceu essa oportunidade. Isso é o Evangelho da graça. O problema é que algumas pessoas, em nome da graça, querem viver uma vida de desgraça. Falou, não, nós estamos no tempo da graça. E aí nós estamos no tempo da graça e eles entendem a graça como uma permissão para pecar. E é exatamente isso que Judas vai dizer, que esse tipo de pregação, ele converte em dissolução a graça de Deus. Ele converte a graça de Deus em algo ruim. Porque esse tipo de pregação, esse outro evangelho que anda sendo pregado, utiliza o argumento da graça, de que nós estamos vivendo o tempo da graça, como uma permissão para você fazer tudo que tem vontade de fazer. Não, Deus te entende. Ah, não, é porque casal de namorado da igreja, a gente está namorando, né? E aí é aquela coisa, né? A gente tem as nossas necessidades fisiológicas, e aí passa a ter uma vida sexualmente ativa, fora do casamento, antes do casamento. Aí vem a mensagem que transformou a graça de Deus em dissolução, e diz, não, isso não tem nada a ver, Deus entende, Jesus compreende. É claro que Deus entende, irmão, mas não significa que isso não seja pecado. Isso é pecado, isso implica na salvação. Aí você volta lá em Romanos e Paulo diz, como pois permaneceremos nós no pecado, nós que já morremos para o pecado? Nós vamos agora fazer uso da graça de Deus para permanecer no pecado? Ele diz, de modo nenhum. Porque um dos benefícios da graça é nos dar força para resistir o pecado. Então a prova de que eu estou banhado pela graça é ter força de dizer, vamos esperar pelo casamento. Eu não tenho força na minha carne para resistir, mas a graça de Deus me ajuda a vencer. Eu não tenho força na minha carne para resistir. E aí eu estou citando um exemplo, mas eu poderia citar muitos e muitos outros exemplos. O fato, irmãos, é que nós estamos presenciando alguns absurdos. Nós estamos presenciando alguns absurdos. Pessoas vivendo de forma tão dissoluta quanto as pessoas do mundo vivem, fazendo o que tem vontade, se entregue aos seus prazeres. Não há nenhum fruto do Espírito manifesto.
pessoas que se vestem de forma carnal, que falam como um carnal, que vivem como uma pessoa carnal, vivem dissolutamente, mas querem estar debaixo desse guarda-chuva da graça de Deus. Isso também não é o Evangelho. Assim como não é o Evangelho aquele conjunto de regras que engessou e poliu o estereótipo, aquele conjunto de regras infundadas, que não pode isso, não pode aquilo, aquele extremo legalista, não representa o Evangelho da graça. Esse extremo dissoluto, dessa graça barata, desse libera geral, do é proibido proibir, também não é o Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos vivendo um momento em que há muitas pessoas embarcando, surfando nessa onda e pensam estar vivendo o Evangelho de Cristo. Hoje pela manhã eu estava ouvindo uma música, um louvor, e fiquei maravilhado porque estava dentro daquilo que eu já vinha meditando. E a letra diz assim: não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Ainda há uma cruz, ainda há um preço a pagar. Não se deixe enganar. Irmãos, não se deixe enganar. Há uma cruz e há um preço a pagar. O Evangelho da graça é o Evangelho da cruz. O Evangelho da graça é o Evangelho da renúncia, do caminho estreito, da porta estreita. É o Evangelho da contramão do mundo. Se vivemos como o mundo vive, se fazemos o que o mundo faz, não é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é o Evangelho da transformação, é o Evangelho que liberta, que transforma o homem em uma nova criatura. Se nada mudou na nossa vida depois que conhecemos a Cristo, então não estamos vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. Tem muitas pessoas hoje enganadas, achando que porque estão frequentando uma comunidade, não, eu sou da comunidade tal, não, eu congrego lá na igreja tal, eu vou lá aos domingos. Irmãos, assim como num passado recente a gente olhava para os católicos nominais. Sabe o que é o católico nominal? Aquele que não é praticante, aquele que quase nem vai na missa. Ele é católico porque ele é católico de, né? Não, eu sou católico, meu pai é católico, você quer, mas ele não tem fé, ele não tem crença, ele não tem atividade, ele não é um católico praticante. Nós estamos assim, de evangélicos não praticantes, evangélicos nominais, de pessoas que se dizem evangélicas, mas a vida não condiz com o Evangelho, o testemunho dele não condiz com o Evangelho, ele não tem frutos do Evangelho, ele não vive pautado no Evangelho. Ele frequenta uma igreja, mas a vida dele, a conduta dele não está alinhada pela palavra do Evangelho. E tem muita gente achando que os seus problemas espirituais estão resolvidos porque ele frequenta uma igreja. E aí ele vive essa libertinagem, fazendo tudo que tem vontade de fazer, entregue aos seus prazeres e achando que é um servo de Deus, porque ele é evangélico, está indo para a igreja e ele louva a Deus, ele até se arrepia na hora do louvor, ficou sentindo um arrepio, né? E aí ele acha que isso é extraordinário. Pois é, isso não é o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos agora dar um pulinho na segunda epístola de Paulo a Timóteo. É outro texto que eu trabalhei com vocês recente. Capítulo 4. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos
na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, argumente, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Aí é esse versículo aqui que eu quero, 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão mais o evangelho são. Não vão mais suportar a sã doutrina. Aí ele diz assim, olha, mas como que tendo coceira nos ouvidos, você começa a ouvir a pregação do evangelho, dá logo uma coceira nos ouvidos, um comichão. Tem um bicho nos ouvidos que fica fervilhando lá dentro, enquanto a pregação está sendo ministrada. E aí esse tipo de pessoa que não suporta a pregação, que tem coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. E aí, meus irmãos, esse tipo de pessoas vão se identificando com os intelectuais que pelo seu título justifica a sua fala. Fala, não, esse pastorzinho aí do Bom Jardim, da cabeça chata, quem falou isso foi o doutor fulano de tal, que eu vi lá na internet. Ele é doutor, né, pós-graduado, doutorado e tal, e tanto título. E eles vão buscando para si doutores conforme as suas concupiscências. Nós temos agora recente, algumas não tão recentes assim, mas nós temos algumas teologias que nós podemos chamar de teologias modernas. Eu posso citar algumas aqui para os irmãos, depois vocês pesquisarem mais sobre. A teologia liberal, que não é tão nova assim, porque ela é do século XVI, mas é uma teologia com influência até os nossos dias. E a teologia liberal é uma corrente que coloca a razão acima da revelação divina. Então, a revelação do Evangelho, da palavra de Deus, para eles é menos importante do que a razão. Você tem que compreender o Evangelho, você tem que compreender a teologia pela razão e não pela revelação. Essa perspectiva questiona a inspiração, a autoridade, a inerrância da Bíblia, considera os milagres de Jesus como mito. Não, o que Jesus fez, aqueles milagres ali era mito, era história, era lenda que eram contadas. Reinterpreta a pregação do Evangelho, dando ênfase não à transformação pessoal, mas à transformação social. Não, o propósito do Evangelho não é causar uma transformação na conduta, no caráter, na pessoa do indivíduo. Não, a proposta do Evangelho é para promover uma transformação social. Então, isso assim é um resumo é um resumo do resumo da tal teologia liberal. Mas obviamente que isso como eu disse, é um resumo do resumo. Nós temos uma outra teologia que se tornou também muito popular, que é a teologia do pecado social. A teologia do pecado social, ela tira do sujeito a responsabilidade pelos seus atos e coloca a responsabilidade dos atos na sociedade, porque o sujeito ele é o produto do meio, então ele não é culpado do seu pecado. O problema é um problema maior, o problema é social. Logo, o sujeito não tem conta nenhuma a prestar com Deus.
Irmãos, esse também não é o Evangelho de Cristo Jesus. São teologias que são formuladas por doutores conforme as suas próprias concupiscências. Nós temos uma outra teologia que, principalmente aqui no Peru e no Brasil, foi muito difundida, que é a teologia da libertação. Aí você vê assim, o nome é aparentemente atraente, né? Teologia da libertação, aí você já imagina assim, obras de libertação, né? Exorcismo e etc. Não, tem nada a ver com isso. A teologia da libertação, ela tira o foco da libertação do pecado para a libertação social. Ou seja, resume o Evangelho em um discurso político com o objetivo de promover uma indignação contra as injustiças sociais, políticas e econômicas. Ou seja, promover essa insatisfação com as injustiças sociais, políticas e econômicas, até aí tudo bem. O problema é usar a teologia a favor disso, é usar a teologia a favor de um discurso político, é fazer do Evangelho de Cristo Jesus, ou reduzir o Evangelho de Cristo Jesus a um discurso de engajamento político, que é o que se tornou a teologia da libertação. Mas bem mais danoso e mais prejudicial do que a teologia da libertação foi a tal teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, ela ganhou espaço no nosso meio. Ela vem presente nas letras das canções. Ela às vezes aparece na frase dos pregadores. Ela aparece nas nossas frases de efeito. E o que propõe a teologia da prosperidade? Ela está relacionada com a autorrealização. Reduz o Evangelho a uma barganha, a um objeto de troca, como se tudo que Deus tem para nós resumisse apenas em uma vida próspera aqui na terra. E ainda atrela a ideia de que se você está prosperando, é porque Deus está te aprovando. Logo, você está agradando a Deus. Se você não está prosperando, é porque alguma coisa você está fazendo de errado e Deus não está te aprovando. E é uma teologia completamente contrária ao Evangelho de Cristo Jesus. Porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Poderia falar ainda um pouco sobre a teologia inclusiva, que é uma teologia mais moderna. Eu não sei, Guilherme, se você conseguiria, mas faça uma buscazinha, ver se você encontra aquela Bíblia de estudo inclusiva, ver se você consegue encontrar a imagem dela e mostrar aqui para os irmãos. Porque de repente algum irmão vai em algum lugar e encontra lá a Bíblia e diz assim: olha que Bíblia bonita, né? A Bíblia de estudo inclusiva, vou comprar essa Bíblia para mim. Meus irmãos, é uma abominação. O que propõe a tal teologia inclusiva? É uma teologia das minorias. Defende a valorização da diversidade sexual, da diversidade étnica, cultural. E defende a ideia de que no céu há um lugar para todas as pessoas, independente de como elas são. Diga comigo, levantando a sua mão, diga: isso não é o Evangelho de Cristo Jesus. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Hebreus 12:14 que sem santificação ninguém verá a Deus. Não adianta, irmãos, se deixar enganar. Não, mas é porque tem uma igreja ali que lá pode ter casamento homoafetivo. Tem uma igreja ali que ela é inclusiva. Inclusive a pastora é homoafetiva, o pastor é homoafetivo. Pode ter. O problema é que esse não é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho dos homens, é o Evangelho inclusivo. E esse Evangelho é diferente do Evangelho que Jesus pregou. E não vai levar ao objetivo final, que é a nossa salvação em Cristo Jesus.
Então, achou, Guilherme? Pode botar aí para os irmãos. Ó, tem umas até que é preta também, tem uma preta, né? Mas está aí, ó. Bíblia de Estudo, Teologia Inclusiva. Viu, irmãos? E aí nós temos hoje grandes autoridades de expressão internacional, obrigado, Guilherme, que já consideram que a Bíblia não é mais adequada, que precisam reformular a Bíblia. Levante a mão e diga assim: eu continuo no Evangelho que conhecemos. Mas eu quero terminar falando, porque tudo isso são teologias que são produzidas por doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu não sei se o Ministério do Louvor pensou alguma coisa que tem a ver com isso, mas vocês vão cantar hoje. Gente, eu queria falar um pouquinho para a gente terminar sobre a teologia coach. Porque hoje nós temos pregadores coach, pastores coach, e nós já temos faculdades evangélicas oferecendo pós-graduação. Eu recebi uma proposta agora de uma faculdade evangélica me oferecendo uma pós-graduação era alguma coisa coach lá. Não me interessei muito não. Pastor, e o que defende essa teologia coach? Ela está centrada no desenvolvimento pessoal e profissional. Até que desenvolver-se pessoalmente e profissionalmente não é nada ruim, é uma coisa boa. O problema, irmãos, é você reduzir o Evangelho a isso. É você centrar o Evangelho no homem, no você pode, no você consegue. Você é a solução dos seus problemas. É uma pregação que põe o homem no centro e empodera esse homem a uma capacidade tal. Vocês querem um exemplo? É mais ou menos assim, ó. Acredite, é hora de vencer. Aí diz assim: você pode até tocar no céu. Aí essa força vem de onde? De dentro de você. É o homem. Acredite em você, você pode, você consegue. A força vem de dentro de você. E quantas vezes esse hino não é cantado? Teologia coach. Não é o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero terminar, o Ministério do Louvor pode vir para cá. Quero terminar lendo um texto com vocês em Efésios, capítulo 4. Pastor, o que é que nós devemos fazer? Vamos lá em Efésios capítulo 4. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 11. Efésios 4, a partir do versículo 11. Eu posso saber o que é que vocês vão cantar? É boa, é boa, é boa. Eu ia botar vocês no estreito, mas... Não, mas... Aí, se muito souber, é socorro. Não, eu cantar Afonso Augusto. Sei que essa palavra é verdadeira. Hã? Tu conhece, Netinho? Olha o Denis aí, ó. O Denis já foi lá. Mas vocês vão segurar bem suavezinho que eu vou ler com os irmãos. Não, mas eu não vou botar vocês no estreito não. Vocês ficam à vontade, viu? Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Aí agora veja o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Irmãos, eu sei que tem uns irmãos que não gostam, mas se você não gostar, você não faz. Mas eu queria pedir a sua ajuda para você me ajudar a aplicar essa pregação. Eu queria que você tocasse na pessoa perto de você e diga assim: presta atenção, você não é mais menino. Para que não sejamos mais meninos inconstantes e levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Fique de pé para a gente terminar cantando.